Bem, gente, Romanos 8, do verso 31 até o 39. Bem, todos encontraram? Vou fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus, graças damos, Pai, pela oportunidade de expor um pouco mais da Tua Santa Palavra, Senhor. E pedimos encarecidamente, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê conforto, ó Pai, sabendo que o Senhor sustenta a nossa vida, que o Senhor sustenta todas as coisas e não permitirá que nós caiamos da Tua graça, Senhor, que ninguém pode arrebatar, ó Pai, ser arrebatado da Sua mão. Senhor, ajuda-nos nesta noite a expor, a falar a Tua Santa Igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Hoje, então, a gente termina Romanos 8. E desde já, vamos recapitular o que a gente viu em Romanos 8, Nós falamos aí, viemos falando, já faz um bom tempo sobre a vida no Espírito, que após Paulo expor a obra de Cristo por nós, ele fala que a gente, essa obra de Cristo foi aplicada na nossa vida através do Espírito Santo. E com essa vida no Espírito, nós passamos a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Uma vida permeada pela palavra de Deus, meditando nas coisas de Deus, vivendo em santidade, vivendo, mortificando a nossa carne, e ainda sabendo que mesmo que as adversidades nos venham, elas não podem tirar esse gozo, essa alegria que nós temos de estarmos com o nosso Deus um dia. O Espírito Santo, ele vai estar conosco durante toda a nossa vida cristã, e no último dia, por nós termos o Espírito, ele nos ressuscitará para a eternidade, para viver com o nosso Senhor. E depois Paulo ampliou um pouquinho mais, a questão ali da imagem. Ele falou que a agência de Deus não está somente desde a nossa conversão até o dia da nossa morte e ressurreição. Ele foi um pouquinho mais para trás, antes de todos nós nascermos, antes do mundo ser feito, na eternidade, Deus planeja, Deus decreta, faz os seus decretos, escolhe e ama os seus, e conduz a nossa vida, e faz ali o chamado. Nós atendemos o Evangelho, atendendo o Evangelho nós somos justificados, e o Senhor vem nos sustentando, e vai nos sustentar até a glorificação. Foi praticamente a última coisa que a gente viu em Romanos. Aqui, Paulo agora ele faz a última declaração sobre a obra de Cristo. Tanto que eu falei para vocês quando a gente começou Romanos 8, esse aqui é o ápice da obra de Cristo que Paulo está falando. Porque ele trouxe toda essa argumentação para nós, da nossa perdição, da obra de Cristo por nós, e agora ele fecha com chave de ouro, falando que as ovelhas de Deus, aqueles que creram em Cristo, elas não podem, vamos dizer, cair da graça, porque é Deus quem sustenta, é Deus quem conduz-nos, e nós só temos tudo isso por causa do amor de Deus. Isso é maravilhoso. E para começar o estudo de hoje, imagine aí que nós estamos num tribunal.
né, para vocês entenderem mais o texto que a gente vai falar hoje. Imagine, você pode ser, se coloque nesse papel, né? Antes de você chegar a esse tribunal aqui para ver o Supremo Juiz, você está passando como se fosse a Via Dolorosa, sabe? Quando Jesus estava ali carregando a cruz e as pessoas xingando, escarnecendo dele, né? Como cães raivosos querendo arrancar pedaços dele praticamente, né? Imagine que você está passando nessa trilha e as pessoas estão te acusando de torta direito pelos os feitos que você fez, os seus pecados. Você merece perdição, você merece juízo, né? E se elas pudessem te tocar, elas arrancariam um pedaço de você, né? Você vai passando nessa trilha. Você adentra esse tribunal onde você vai ser julgado. E ali são colocadas provas contra você. Provas que nós vimos em Romanos 1, 2 e 3. A perdição de todos os homens. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos se rebelaram. E é justo o juiz punir a todos. Só que é apresentado outras provas. Que vai fazer o quê? Que esse réu seja justificado. Alguém vai apresentar ali o preço pago. Nós podemos ver a mão do nosso mestre furada, mostrando ao juiz aqui as provas. E nós vamos ver aqueles que estão nos acusando ficarem calados, sem argumentos diante de Deus, porque alguém nos justificou, alguém pagou o preço para que a gente não receba o eterno juízo. É isso que nós vamos ver nesse texto. É isso que Paulo vai expor para nós essa última vez sobre essa questão da obra de Cristo. A verdade central, para vocês lembrarem, a fidelidade de Deus e o amor inabalável de Cristo garantem a vitória final e a plena segurança de todos os que confiam nele, independente das adversidades. Então nós vamos ver a fidelidade de Deus, o amor de Deus por nós. Nós só alcançamos, nós só somos o que somos por causa do amor de Deus. Vocês lembram que eu falei, se Deus não viesse a nosso intermédio, nós nunca iríamos a Ele? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, nós não íamos até Ele, mas Ele, porque nos amou desde a eternidade, Ele providenciou um meio para que nós se achegássemos a Ele, para que nós o amássemos. É isso que Ele fez por cada um de nós. E aqui é mostrado para nós, onde está fiado a nossa segurança, nos feitos de Cristo, e no amor de Deus, Pai e do Filho. Aí, o texto se divide em duas sessões, né? Do verso 31 a 34, gente. A justificação diante de Deus se deve ao sacrifício reconciliatório de Cristo. É o que nós vamos ver do verso 31 a 34. E do verso 35 a 39, a justificação é arraigada no amor de Cristo e no amor do Pai. Então nós vamos ver essas duas sessões aí, né? A gente estava estudando um versículo, né? Hoje a gente vai pegar uma porção maior. Então vamos lá, ó. Que diremos, pois, queridos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele inicia com duas perguntas. Que pergunta é essa? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Se nós olharmos para trás, nessa caminhada que nós estamos fazendo a Romanos, como eu falei para vocês, foi mostrada a perdição, foi mostrada a nossa situação, mas foi mostrado o quê? A resolução do nosso problema. E a resolução veio pelas mãos santas do nosso Mestre. O nosso Mestre lavou as nossas feridas. O nosso Mestre curou a nossa enfermidade. Por isso que Paulo fala, à vista dessas coisas. Que coisas, Paulo? As coisas que Deus fez para nós, para nos redimir, para nos salvar. Eu coloquei, diante de tudo que expus a vocês em relação à obra de Deus por nós, essa obra que ele vem falando desde o verso 21 do capítulo 3,
a redenção em Cristo, a expiação, a propiciação, né? Eu falando de como nós se unimos a Jesus Cristo pela fé, nós deixamos o velho homem, deixamos o outro Adão, o primeiro Adão, nosso representante lá atrás, para se unir a outro. Como Deus também nos livrou do poder da lei, como Ele nos livrou da maldição da lei, porque nós vimos que o nosso eu, o nosso corpo não consegue cumprir de maneira plena e perfeita e cabal do jeito que Deus quer que nós façamos. Então Ele nos remove daquele casamento, vocês lembram do capítulo 7? E nos une a outro homem, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vem mostrando essa obra por nós, as obras de Deus por cada um de nós. Por isso que ele fala, né? O que ele fala aí no verso 31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Esta obra de Deus por nós. Por isso que ele fala aí, né? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Se Deus é a nosso favor, quem é que vai se levantar contra? Fala para mim. Quem tem coragem de empeitar Deus? Quem tem poder para isso? Não há criatura na terra. Então, se nós estamos em Deus, meu Deus, coitado do time adversário, não é? Não importa o que é. Eu gosto muito de quando eu estou lendo Juízes, né? Juízes lá, já chega em Jericó. Deus está com o povo. O povo já olha assim, aquelas baitas muralhas, não sobrou farelo daquela muralha, porque Deus estava com o seu povo. Os caras tão grandes as muralhas que dá para passar um carro larga. Lá em larga, né? Larga do... E Deus fez chacoalhar aquelas muralhas e derrubou, porque Deus estava com o seu povo. Mas imagine agora, se Deus não está com o seu povo e está contra o seu povo, o que aconteceria conosco? Se você continuar na história lá de Josué 7, né? Por causa de Acã, que pegou lá das coisas que não eram para pegar, eles foram na próxima cidade pequenininha, né? A cidade de Ai. Muito bom, né? Tá em dia, né? Tá em dia a leitura. Chegou na cidade de Ai e não conseguiram, pereceram, porque Deus não estava mais com Israel. Por isso que a gente fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e aí? Quem será a nosso favor? Aí a coisa fica preta para o nosso lado, não é? Aí desanda. Aí desanda, aí não vai para frente. Mas Deus é por nós, queridos. Então nós podemos sofrer a oposição de quem for, a oposição dos descrentes, de Satanás. Elas nunca vão ter o que? Êxito contra nós. Por quê? Porque Deus é por nós. As pessoas vão tentar o quê? Infligir medo, ameaçarão a nossa vida, né? O que Deus fala para falar? Não temeis aquele que mata o corpo e depois nada podeis fazer. Não é verdade? Então, os inimigos, o diabo, os demônios, eles vão tentar se insurgir contra nós. Só que eles não vão ter êxito. Por quê? Porque Deus é por nós. Nós já o vencemos em Cristo. Por isso que nós somos vencedores. Porque nós estamos com Deus. Eu acho muito interessante na época das missões medievais, quando o povo ia ganhar, estava ganhando os bárbaros, né? Os vikings lá, né? Bem mais ou menos nessa época aí. Tinha lá o grande carvalho dedicado ao deus Thor, né? Eu esqueci quem acho que é Bonifácio, né? Que foi lá pregar para eles lá. E ninguém se convertia, né? Só que nós temos a questão lá do encontro de poder, né? Ele viu aquele grande carvalho de Thor, dedicado ao deus Thor, todo mundo ali se ajoelhava e tal. Ele olhou assim, eu vou acabar com a droga dessa árvore, né? E ele pegou o machado lá e plaque. Aí deu um vento, né? E ajudou a derrubar aquela árvore, né? E o pessoal ficou ali, não, Thor vai mandar um raio, vai fulminar ele, né? Mas bateu um vento, ajudou ainda a derrubar a árvore. Aí o pessoal, não, seu Deus é mais forte que o meu. Então, eu quero estar do lado de quem ganha, né? Se o teu Deus é mais forte, eu quero ir junto contigo. Porque quem está no time adversário não vai prevalecer. Então, lembre disso, queridos. O mundo, o diabo, os demônios podem se levantar, podem tentar querer arrancar pedaço de você, mas não terão êxito, porque Deus
está conosco. John Stott diz assim, ó, o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós. Porém, nunca nos poderão vencer se Deus é por nós. Você está com Deus? Você está aliado a Deus? Se não, desculpe me dizer, você não vai prevalecer. Deus é por nós, queridos. Por isso que nós temos confiança. Por isso que nós podemos ir pregar sua palavra, mesmo que nos ameacem. Deus é por nós. Verso 32, ele fala, ele dá mais argumentos. Ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo aqui ele faz o argumento do maior para o menor. Se Deus, que não negou o seu bem mais precioso, você acha que ele vai ter dificuldade de nos conceder aquilo que nós necessitamos? Esse versículo aqui evoca lá o que diz lá em Mateus, né? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, né? O pessoal estava ali perguntando, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, né? Falou, não se preocupe com essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, sua vontade, a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Deus, ele deu o que é de mais precioso, o que ele tinha de mais precioso. O que ele não permitiu que Abraão fizesse com Isaac no Monte Moriá, ele fez com o próprio filho dele. Ele entregou o seu bem mais precioso por nós. Então, essa é a questão, né? Partir sempre do maior para o menor. Deus não... Você vai pedir segundo a vontade de Deus, ele vai conceder. Porque ele deu o bem mais precioso. Você acha que ele não daria o que necessitamos, né? Segundo a vontade dele? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqueles que querem nos consumir levantam seus ardires contra nós, todavia ficam sem argumentos diante da declaração de Deus. Já viu aquele, não sei se você já viu aqueles desenhos, filmes, né? A pessoa fala um monte assim, a pessoa vai se levantar para contra-argumentar e fica sem palavras. Já viu isso? Eu não achei nenhuma imagem, sabe? A pessoa vai se levantar e vai falar, fica até com a boca aberta, mas fica sem argumento. Por quê? Né? Fica sem argumento por quê? Quem justifica? Quem vai intentar acusação contra nós, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É o Deus quem absolve, né? O demônio poderia estar lá, né? Acho que eu coloquei aqui a fotinha aqui, né? Os eleitos de Deus podem sofrer acusações por parte de Satanás, de seus inimigos, até mesmo de suas próprias consciências. Mas aqueles que se entregaram à fé em Cristo nunca serão considerados culpados, pois Deus os declara justos. Que nem eu até tirei a fotinha da irmã Aline ali, né? Né? Imagine o demônio, qualquer pessoa que seja pedindo, ó, cadê as provas? Está aqui, cadê as provas que o Senhor justifica eles? Cadê? Onde está? O demônio perguntando. Ele é culpado. O Senhor declara ele justo, mas cadê as provas que o Senhor justifica eles? Imagine aquele tribunal. E alguém ao lado do Senhor, ele ergueria a mão, né? Que nem verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus mostra aqui, dá as provas para nós. Que nem a questão apresentada no verso 33 é repetida, certo? Eu até coloquei, os cristãos podem alegrar-se com certeza que jamais serão condenados. Por quê? Pois Cristo, primeiro, morreu por eles e pagou o castigo por todos os seus pecados. Lembre disso, Cristo pagou todos os pecados. Qual foram as últimas palavras dele na cruz? Quem lembra? Ele fala, tetelestai. O que significa? Está consumado. Está pago. Está consumado. Está pago. Está quitado. Né? Que alívio, né? Já quitou alguma dívida já? Fazia tempo. Né? Que alívio, né?
Da última parcela. A última parcela acabou, tá quitado. Não quero ver mais. A gente é meio... Não quero ver mais boleto. É. E o Senhor lá naquela cruz, no último brado dele, ele fala, está pago, está consumado. Não tem mais nada que vocês precisam fazer. Eu paguei completamente por vocês. Então você pode ter essa certeza, essa alegria. Aqui está uma prova que ele traz. Eu paguei, eu quitei. Segundo, ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, queridos, quer dizer que Deus Pai, aceitou o sacrifício mostrado, dado pelo seu Filho. Tanto que lá em Isaías fala que ele veria as obras das suas mãos e ficaria satisfeito. Deus Pai ficou satisfeito com a obra do Filho na cruz, por nós. Então, quando Cristo ressuscita, foi mostrado que Deus aceitou o sacrifício. Terceiro, onde Jesus está agora? Assentado aonde? Direita do Pai, de modo triunfante. Lá está ele. E o que ele faz? Ele intercede. Ele intercede por nós. Por nós. Ele intercede por seu povo com base no sangue que derramou. Portanto, é uma intercessão que? Eficaz. O demônio está lá. Cadê a prova que o Senhor justifica eles? Alguém do lado do juiz levanta a mão, uma mão furada. Aqui, como eu coloquei. Então, Cristo apresenta as provas. Está aqui, ó. Aqui está a prova. Aqui está a prova do pagamento. Isso é maravilhoso, não é? Então a nossa consciência fica como? Fica tranquila. Eu vendo o livrinho do John Bunyan, né? Até trouxe aí um pedacinho do livro aí, ó, da Graça Abundante, é o principal dos pecadores. Ele fala bem assim, gente. Mas um dia, quando passava pelo campo, sentindo alguns golpes na consciência, temendo que algo estivesse errado, de repente caiu sobre a minha alma esta sentença: a tua justiça está no céu. E quando pensava em sair, vi com os olhos da alma Jesus Cristo à direita de Deus. Eis ali, digo eu, a minha justiça. Deste modo, onde quer que eu estivesse e o que quer que fizesse, Deus não poderia dizer de mim: ele carece da minha justiça, pois estava bem diante de mim. Além disso, vi também que não era a boa estrutura do meu coração que dava melhor qualidade à minha justiça, nem a minha má estrutura que tornava a minha justiça pior, pois a minha justiça era o próprio Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. John Bunyan se questionava, né? Quando vinha, né, aqueles pensamentos, né, o próprio demônio, como fazia Lutero: você é culpado, você merece o inferno. Ele se lembrava: a minha justiça está à direita de Deus. Lá está a minha justiça, intercedendo por mim, mostrando toda vez que, se Deus exigisse, onde está as provas, ele apresentava as provas. As suas mãos, aonde ele verteu o seu sangue naquela cruz. Cada gota daquele sangue foi por mim, foi por vocês, queridos. Então é por isso que o diabo, se estivesse naquele, né, tribunal, ele queria se manifestar, mas ele fica sem palavras, porque a mão de alguém está levantada mostrando: aqui está a prova do pagamento. Eu fiz naquela cruz, eu fiz naquele Gólgota. Aí na segunda sessão, ele fala agora, como a gente viu, né, do verso 31 ao 34, a nossa justificação, queridos, ela está atrelada ao sacrifício pleno, completo, cabal de Cristo. Agora ele fala onde é que está arraigado aqui essa justificação, essa redenção que nós temos. E é no amor de Deus. Verso 35 fala, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Quem ou que? Podemos até colocar, né? Paulo dá algumas alternativas aqui.
Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? A fome? Quem sabe? Né? Quem já passou fome? Né? A nudez? O perigo? A espada? Né? A gente nunca passou, mas se vier passar, será que... A senhora abandonaria Cristo mesmo debaixo dessas circunstâncias, irmã? Eu ia ficar pedindo para ele ajudar, para eu ter cuidado. Paulo ele não fala isso aqui sem motivo. Quando a gente lê a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que ele passou por tudo isso. Fome, nudez, perigo, espada. Né? Ele traz ali, né, tudo que ele passou. Mas isso não foi suficiente para o quê? Separar ele o quê? Do amor de Deus. Não foi suficiente para ele abandonar o mestre. A gente pode passar por tudo isso, mas sempre... Mas nada que nos acometa, nos aconteça, pode nos separar do amor de Deus, irmão. Isso é que é maravilhoso. Que nem, 2 Coríntios 11, do verso 22 a 27, Paulo diz, falando, né, dos falsos mestres, são hebreus, né? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como um náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e nudez. Paulo passou por tudo isso aqui. Então o que ele está falando ali no verso 35, né, não é sem conhecimento de causa. Quem nos separará? Ou o que nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada? E ele passou por tudo isso. E ele permaneceu firme. O amor de Deus ainda estava lá. Lembra que a gente falou? Mesmo que o mal nos sobrevenha. Isso não é a prova que Deus não nos ama. Ele usa circunstâncias más, corriqueiras, que nos causam dor muitas das vezes, para nos moldar o caráter de Cristo, para provar nossa fé. Tanto que eu falei para vocês, né? Não significa que Deus não nos ama. Muito pelo contrário. Ele quer formar o caráter de Cristo em nós. É isso que Deus tem feito. E todas essas coisas aqui que Paulo fala, ele falou, essas coisas não podem separar a gente do amor de Deus. Né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo, olha aqui, ele cita o Salmo 44, verso 22. Por que ele cita? Para lembrar os cristãos que eles não estão livres disso, dos sofrimentos. Por mais que sejam crentes, vocês não estão livres disso. Mas isso não significa que Deus não ama vocês. Vocês não estão separados de Cristo. Eu já falei bastante dele, desse pai da igreja, né? Eu gosto de citar ele, porque o que ele fez foi maravilhoso. Policarpo de Esmirna, né? Vocês já ouviram a história dele? É fantástico. Um velhinho já 86 anos de idade. Foi levado diante dos magistrados por ser cristão. Né? O magistrado já viu ali, é um velhinho, né? Seu Policarpo. Né? Que mal há em negar o Cristo e adorar o César. Aí o senhor Policarpo olhou para ele assim, é baixinho, né? Você acha que você pode me dissuadir fingindo não saber quem eu sou? Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou cristão. E para mim é impossível uma conversão para pior. Isso devia virar versículo, viu? Impossível uma conversão para pior, né? Então, aí ele viu, né, que não estava dando jeito com o velhinho, né? Eu sou Policarpo, eu tenho férias. Pode trazer. Né?
O Policarpo, eu tenho fogo. Falou, o fogo que você vai me queimar logo vai se apagar, mas o fogo que vai queimar os inimigos de Cristo jamais se apagará. Né? E o magistrado viu que não ia dar jeito com ele e levou ele ao martírio. Né? Mas ele, gente, tinha os olhos aonde? Na glória. Ele sabe, o fogo que você vai me queimar, ele é passageiro. Isso não vai poder me separar do meu Deus. Você acha que eu vou me converter para pior? Não. Aonde? É impossível para mim uma conversão para pior. Eu gosto de citar bem aquele versículo que Paulo fala também em Coríntios, lá 2 Coríntios, né? Que a gente não se desfalece, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito excelente, porque a gente não se atenta para as coisas que se veem, porque elas são passageiras. Mas a gente se atenta para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então nossos olhos estão gravados lá, em Deus. Nós sabemos que Ele nos ama. E tudo que a gente passa aqui não pode nos livrar, tirar essa glória que nós temos. É a mesma coisa aqui. O que há nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus? Paulo fez essa pergunta. Ele vai responder no verso 38 e 39. Mas o que há? Pense aí. Tem algo que pode separar vocês do amor de Deus? Hã? Não há, né? Não tem. Não tem. Vou chegar alguém lá e falar, ou você nega a fé ou você morre. A única coisa que você pode me dar é a passagem para a eternidade, para a casa do Pai. Isso que ele fala não temeis quem mata o corpo. Não. Quem está conosco é maior, queridos. Verso 37, ele fala, né? Em todas essas coisas, queridos, somos mais o quê? Que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vencemos porque nós estamos ligados, arraigados nele, queridos. Nada pode nos tirar dessa glória. Nada pode. Né? Por isso que lá, você poderia estar passando naquela fileira lá, os demônios, os inimigos querendo arrancar pedaço de você, falando mal de você. Mas quando chega diante da presença de Deus e Deus mostra as provas que da onde veio a sua justificação, tudo se cala. Eles se calam. Igual lá no filme do Peregrino, que ele vai passar lá pelo vale lá, que ele fala... Vale da sombra da morte. Pelo vale da sombra da morte, né? Aí quando ele cita, aí tudo vai se acalmando, vai se abrindo. Sim. Passar, né? Não temerei mal algum, né? E assim é. Porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo, né? Aqui, ó. Paulo agora responde, né? O que ele perguntou ali no verso 35. Ó, porque eu estou bem certo. Olha o que ele fala. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, queridos. Nada, queridos. Deus nos amou desde quando? Nós vimos no verso 28, 29 e 30. De antemão Ele nos conheceu, de antemão Ele nos amou e Ele nos predestinou. Para quê? Para ser conforme a imagem do Seu Filho. Por que Ele fez tudo isso? Por que Ele fez? Porque Ele enviou o Filho? Porque Ele chamou? Porque Ele justificou? Porque Ele ainda há de nos glorificar? Porque Ele nos amou. Ele nos amou. Por isso tudo se fez. Por isso tudo foi feito. Deus criou o mundo e as suas criaturas e toda a obra da redenção para ter de novamente esse povo junto com Ele. Os seus. Aqueles que Ele amou. Aquele que chamou. E aquele que Ele chamou, como nós vimos, creram na obra do Redentor.
Então nossa fé está fiada nele. Nós estamos firmes por causa do amor dele. Como nós vimos no último estudo. Quem sustenta-nos até a glorificação é ele. Por isso que nós temos segurança. Por isso que nós conseguimos reclinar nossa cabeça no travesseiro. Porque tudo quem fez foi o próprio Deus. Por causa do amor dele. A nossa justificação está arraigada no sacrifício de Cristo. Se você confia em Cristo, você é justificado. E essa justificação está arraigada no amor de Deus por nós. Por isso toda essa obra se fez. Por isso nosso Mestre desceu à terra. Por isso ele morreu e derramou e verteu o seu sangue por cada um de vocês. Subam comigo aquele Monte Calvário. Vamos na Via Dolorosa? O irmão Hiro foi, não foi, irmão? Na Via Dolorosa? Veja aquela pessoa, o mestre, carregando aquela cruz. Seu rosto, não há só suor, mas gota de sangue. Porque foi lhe dada uma coroa de espinhos e machucava a sua cabeça. Então, suas costas já estavam dilaceradas por inúmeras chicotadas por soldados maldosos. Cada degrau, cada passo que ele deu rumo ao Gólgota, foi pensando em mim, foi pensando em você. Quando ele foi erguido na terra, o seu sangue começou a ser derramado ali. É ali que nós devemos se encontrar. E é ali que nós se encontramos com Deus, ajoelhados ao pé da cruz. Porque aquela ali é a maior obra que foi feita em prol da humanidade. Para lavar-nos, para religar-nos com o Pai. Aquela obra ali foi por amor. Por isso que eu gosto de citar Agostinho. A cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. Você está comigo nesse Calvário? Você está comigo ajoelhado ao pé da cruz? É ali que todos nós devemos estar. Porque só ali nós temos um encontro com Deus. Só ali nós temos seguranças de que nós teremos vida eterna. No Antigo Testamento, Deus vinha a seu povo de cima do propiciatório, porque ali era feita expiação dos pecados. Hoje, Deus vem a nós, ou nós encontramos com Ele mediante a cruz. Porque lá está sendo feita a expiação. Lá nós temos, só nele, queridos, nós temos essa segurança de vida eterna. Fora dele, nós só vamos encontrar a ira de Deus. Por isso, se apegue ao crucificado. Se apegue ao Mestre. E lembre que toda a vida dele foi para resgatar cada um de vocês. Hernandes Dias Lopes, ele diz bem assim, no seu comentário, né? Citando Juan Shaw. Juan Shaw, de forma exultante, comenta que o capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação, né? Lembra Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Ele comenta no capítulo 8 de Romanos que... Juan Shaw, de forma exultante, comenta que o capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação, porque estamos em Cristo. E termina com nenhuma separação, porque estamos em Cristo. Entre o começo e o fim há um profundo vale de lutas e conflitos. Contudo, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória. Deus seja louvado por tão gloriosa salvação e por tão bendita segurança. Essa é a nossa segurança, queridos. Nós condenamos, nenhuma condenação há, depois nenhuma separação há. Por quê? Porque nós estamos arraigados nele, no Mestre. Por isso que vamos sempre até o Calvário, ficar ao pé da cruz, observando, vendo a obra do Mestre por cada um de nós, porque ali está a nossa segurança.
Nós só vamos poder comparecer diante de Deus porque alguém fez expiação, né? Onde estão as provas que o Senhor justifica a eles? Ele levanta toda vez à direita de Deus Pai a mão. Aqui, ó. Aqui está a prova. Foi por eles. Eu paguei. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos rir. Vamos apresentar ao Senhor. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa certeza que nós podemos ter de que nada, Senhor, pode nos separar do teu amor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que toda a nossa vida está nas tuas mãos e o Senhor já projetou, já desenhou tudo, Senhor, desde a eternidade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o nosso fim é a tua glória, que o nosso fim é nos tornarmos a imagem do teu Filho, e é este o teu desejo, e é para lá que o Senhor está nos levando. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pela vida do Ricardo, que tem ministrado, ensinado. Te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui. Te agradecemos também, Senhor, pelos nossos irmãos lá de Chimã, Senhor. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Pedimos que o Senhor nos dê um restante de semana, Senhor, abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.